E aí, pessoal, sufoco, hein? Mas a vitória veio, isso que é o mais importante. O Santos, para você que está chegando agora aqui no meu canal, meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O Peixe venceu por 1-0 o time do Vitória lá em Bahia, pessoal. Apesar do sufoco no segundo tempo, a posse de bola do time adversário, o campo pesado, né? Porque o gramado fofo pra caramba e gigantesco, o Santos superou tudo isso e felizmente trouxe a vitória para a bagagem para voltar para Vila Belmiro, já com uma esperança muito forte de na próxima rodada o Santos de repente sair da zona do rebaixamento. Eu acho que esse é o objetivo principal, né, pessoal? Depois pensar em momentos futuros, a gente deixa isso para acontecer depois, né? Vamos pensar realmente nesse simples e fazer com que o Santos saia dessa zona do rebaixamento. Vai ter moral, principalmente tempo para treinamento essa semana. Nem tanto, porque o Santos tem um amistoso internacional nesta quarta-feira, dia 25. Eu tinha esquecido disso, por isso que eu falei anteriormente que o Santos teria a semana cheia, né? De uma certa forma, mas o Santos, não sei quem que vai ser o time que o Santos vai enviar, se o Santos vai enviar todos os jogadores considerados titulares, outros jogadores que ficaram suspensos nessa partida voltarão, mas tem jogador do time do Santos pedindo passagem que eu acho que não deve sair do time não, pessoal. Daqui a pouco a gente volta depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Ufa! Que legal ver o Santos vencer, né? Mas Vargas, você tá comemorando a vitória do time do Santos. O Santos está ainda na zona do rebaixamento, pessoal. Não interessa. O Santos tem que step by step, né? Conforme aquela música lá. O Santos tem que ir passo a passo. Primeiramente, o Santos tem que se preocupar nesse campeonato, que são dos últimos colocados, mais conhecido como zona de rebaixamento, que o torcedor santista não aguenta mais. Apesar da vitória, né, que o Santos fez sobre o Vitória lá em Bahia, o Santos ainda continua com 8 pontos e está na zona do rebaixamento. O Vitória, que tem um ponto a mais, está o primeiro time, né, já que entrou na zona, já estava já duas rodadas, né, ou entrou ontem, se eu não me salvo engano, na zona de rebaixamento. E o Santos, com a vitória de hoje, 1-0 com gol do Guilherme, e o Santos ainda continua na zona do rebaixamento, mas tem possibilidades, como eu havia falado para você, na semana que vem, né, depois do jogo amistoso que vai ter agora nesta quarta-feira, às 7 horas da noite. Esse jogo vai ser lá no Cícero de Souza Marques, pessoal. Até marquei o nome do estádio aqui, em Bragança Paulista, às 19 horas. Não sei se terá transmissão da Santos TV, não sei se terá transmissão de alguma emissora, não vou realmente aqui taxar aqui para você que terá transmissão, mas durante esse começo de semana a gente vai ver se faz um conteúdo aqui para vocês, para falar se terá transmissão, se não terá, tá bom, pessoal? Muito legal. Agora, o Santos volta tirando um peso das costas, né, pessoal? Vitória é sempre interessante pro grupo, cara. Ah, Vargas, mas não interessa, pessoal. O Santos precisava dessa vitória, aliás, já precisava várias rodadas atrás, né? O Santos vinha com uma sequência aí de várias derrotas. Então, a vitória é sempre primordial, dá moral para o grupo fica mais confiante. Vai ter vídeo, provavelmente, da Santos TV, dos bastidores, né, que só tem na vitória, mas tudo bem, não vamos realmente tumultuar o ambiente aqui. Mas olha, pessoal, gostei do Santos no primeiro tempo, achei que o Santos fez um primeiro tempo bem interessante. Eu achei que com algumas substituições, na verdade especificamente uma, né, que foi a saída do Barreal para a entrada de quem? Ele saiu para a entrada do Neymar, que hoje o Neymar ficou num posicionamento esquisito, diferente, teve algumas bolas que foram passadas pelo pé dele, deu até com uns 2 toques de efeito, mas você percebe nitidamente ainda que falta realmente ritmo de jogo, preparo físico, permanência de mais minutagem, inclusive. Só que eu sei que o Santos está tendo cuidado muito grande com esse jogador para não lesionar de novo, né? Então é importante, pessoal, no final no final das contas foi a vitória do time do Santos. Teve a substituição, por exemplo, que saiu o Guilherme, que foi o autor do gol do Santos depois de um passe espetacular do Souza,
que para mim foi o melhor jogador em campo do time do Santos. Olha, o Souza, ele duelou com o Lucas Braga, que é ex-jogador do time, até marquei aqui, com o Mosquito, que era, se não me engano, esse Mosquito era ex-jogador do time do Corinthians, né? Que inclusive teve um tempo até que o Santos tinha um interesse em cima desse jogador, que é um ponta muito ligeiro, muito rápido, e o Souza realmente, apesar da idade, realmente conseguiu segurar esses dois jogadores, e o Léo Pereira também, inclusive foi falado na transmissão o que o Souza fez. O Souza realmente tá pedindo passagem, foi o melhor jogador, no meu modo de ver, na equipe do Santos hoje, fez de tudo, deu o passe do gol, jogou bem, fez lançamentos interessantes, fez cruzamentos interessantes, é o jogador mais habilidoso na lateral esquerda que o Santos possui. Ah, mas Vargas, você estava falando do Escobar, esqueceu do Escobar? Escobar vai voltar nessa próxima partida, provavelmente, estava cumprindo suspensão, eu acho que junto com o Zé Ivaldo também, né, pessoal? Ah, o Luan Pérez não joga, se não me salvo engano, acho que ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Isso, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, vai ficar no stand-by nessa próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o time do Botafogo. E o Santos, não sei o que o Santos vai fazer, que o Luan Pérez estava realmente crescendo de produção, mas vai ter provavelmente a oportunidade, como não vai jogar no final de semana, junto com outros jogadores, nesse amistoso que vai ter agora no meio de semana, dia 25, às 19 horas, contra o Red Bull Leipzig, o time alemão, né? Que esse amistoso já estava marcado já há muito tempo, pessoal. Mas perto do meio da semana a gente vai falar a respeito com certeza desse amistoso. Vamos ver se a gente faz um conteúdo falando a respeito se o Santos vai realmente oportunizar a entrada de outros jogadores, que a gente precisa ver como está, né? Precisa dar mais minutagem, por exemplo, o Ian, que são jogadores importantes. O Luizão, que entrou hoje no lugar do Basso, que é outro reserva, que não complicou, graças a Deus o Basso não complicou, né? O Léo Godoy realmente é um jogador que não tem técnica nenhuma, mas eu não tenho muita coisa para falar a respeito dele hoje, né? O Santos teve um jogo difícil, cara, jogando lá no Barradão com Vitória, não foi fácil, o Santos passou sufoco no final e a gente realmente tem que agradecer aos jogadores do time do Santos por essa vitória. Pessoal, as substituições que aconteceram foi a saída do Guilherme para a entrada do Tassiano, que tem um bom retrospecto, é importante a gente falar isso. Eu achei até que o Kleber Xavier ia aproveitar ele, né? De repente colocar ele no lugar do David Washington, mas não foi isso que aconteceu, né? Colocou ele no decorrer da partida, no lugar do Guilherme, realmente que precisava sair, errou um gol num passe do Barreal, que não pode perder essa partida. A sorte dele foi que ele fez o gol da vitória, um gol de cabeça, que senão o pessoal numa hora dessa já estava metendo o pau nele. E eu vou falar um negócio para você, eu também ia falar a respeito desse gol perdido, né? Ele deu uma entrevista ali no meio, acho que foi no intervalo, né, pessoal? E falou a respeito do momento que ele está passando, que é difícil, o momento do Santos também é muito difícil. Falou muito da fé dele, que é importante. Mais importante é que o Santos venceu. Ele saiu para a entrada do Tassiano, que deveria ser aproveitado, porque o retrospecto dele, como havia dito para você, é importante quando ele jogava no Bahia contra o time do Vitória. Ou seja, todo jogador e todo torcedor do Vitória lá em Bahia não gosta muito do Tassiano não, porque nos clássicos que acontecia entre Bahia e o Vitória, o Tassiano sempre deu um jeito de fazer gols importantes, gols inclusive em finais do jogo, né, que realmente deu a vitória ao time do Bahia. Então eu acharia que o Kleber Xavier colocar de repente no lugar do David Washington, mas isso não aconteceu. Entrou na verdade no lugar do Guilherme, né? O Barreal, que é o cara que eu ia falar para você que não deveria ter saído no meu modo de ver, porque assim quando ele saiu, ele estava fazendo uma boa partida ali junto com o Laser, né? Que hoje também jogou o fino da bola, cara, né? Então quando ele tirou o Barreal, desestruturou um pouco o meio de campo do time do Santos, porque o Santos tinha o Zé Rafael, tinha ali o Rincon, que estava jogando um pouco mais fixo, o Zé Rafael realmente flutuando um pouquinho mais, mas tinha uma certa estrutura dos dois meias, né? Tanto o Roleiser, que arriscou um pouco mais, chutou, inclusive uma bola no travessão, não sei se você lembra, acho que foi ele que chutou, né? Aquela bola bateu bem bateu no travessão, que se o goleiro realmente fosse um pouquinho mais para dentro, com certeza seria o segundo gol do time do Santos, ou o terceiro se o Guilherme tivesse feito aquele primeiro, lá no primeiro tempo, um pouco antes dos 10 minutos,
né? Então, quando ele tirou o Barriel, desestruturou, no meu modo de ver, o time do Santos, cara. E aí colocou o Neymar, que pouco conseguiu fazer, porque o jogo realmente, além de estar pesado, estava corrido. E o Santos precisava mais da reposição nesse momento. E o Barriel, mesmo cansado, conseguiria realmente fixar ali numa parte do campo, que daria um pouco mais de liberdade. De repente, já que não saiu o David Washington para a entrada, de repente, de outro jogador, né, teria como segurar um pouco mais e colocar ele no lugar, o Neymar no lugar dele, do David Washington. Mas isso não aconteceu. O David Washington saiu para a entrada do Lucas Meirelles e o João Basso. Eu não sei se ele sentiu, não sei se o pouco tempo e a pouca minutagem que ele teve durante as partidas, como ele jogou boa parte, jogou bem o primeiro tempo e boa parte do segundo, eu acho que ele cansou e o Luizão entrou. Você viu o pênalti que quase o Luizão cometeu, cara? Luizão do céu, cara. Ainda bem que foi pro VAR. O Daronco realmente falou que não aconteceu nada, ele fez até o nome do pai. Não sei se você reparou essa situação aí. Luizão, precisa tomar cuidado, cara. Pelo amor de Deus. Uma vitória que estava acontecendo tão suada, de repente aconteceu um lance inusitado desse, e aí acontecesse o pênalti. O ideal seria se acontecesse o pênalti, se o Brasão conseguisse defender essa penalidade, né, pessoal? Mas isso não aconteceu, graças a Deus, e o Santista realmente vai passar aí um domingo, um final de semana muito agradável, já sem muitas forças, né? Porque ficar nessa zona do desconforto, nesse sofrimento que foi esse jogo do Santos, principalmente no final, não é legal não, pessoal. Mas graças a Deus o Santos conseguiu vencer, né? Que isso que é importante. Esse amistoso que o Santos vai ter no meio de semana, acredito, não sei se vai ser uma boa hora, mas na situação em que o Santos se encontra, que o Santos deveria ter muito mais tempo para treinamento, né? O Santos vai fazer um amistoso, mas como esse amistoso já estava marcado, é bola que segue e o Santos que tem realmente que se virar, né? Eu estou muito feliz com a partida que o Santos realizou hoje, principalmente no primeiro tempo. Muito feliz, aliás, com a vitória, né, pessoal? Porque independentemente, quando um time joga bem, mas não ganha, na história do futebol que vai ficar que o Santos perdeu. O Santos jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo o Vitória realmente veio para cima do Santos. O Santos cansou, né? Teve essa substituição que eu achei que não seria legal, né? Saída aí do Barriel para entrada no Neymar. Não estou falando que o Neymar não deveria entrar, mas sim no lugar do David Washington, para deixar o Neymar um pouco mais suave, um pouco mais livre para poder fazer jogadas, né? Inclusive bater falta, que é a sua principal especialidade, bater na bola no momento de hoje, está sem preparo físico. Mas o Santos venceu, né? O Santos tem um outro compromisso no final de semana contra o time do Botafogo. Esse jogo vai ser às 16 horas e o Santos tem possibilidade sim, né, de sair da zona do rebaixamento, sim, vencer. E o tropeço do Vitória, que vai jogar contra o Sport Clube Corinthians Paulista, vai ser esse jogo na Arena do Corinthians, né? Vargas, mas tem também o Juventude, que está com a mesma pontuação do time do Santos. Mas não vamos pensar nesse prognóstico não, pessoal. Vamos pensar positivo, achar que na rodada que vem o Santos pelo menos vai passar esses dias, ou até entrar esse mês de parada aí por conta do Campeonato Super Mundial. Aliás, esse Super Mundial era para o Santos, imaginou, cara? O Santos nesse Super Mundial, como seria o Santos com essa marca Santos do Pelé, né, com o símbolo do Santos fortíssimo, jogando aí contra os times da Europa, jogando contra os times alemães, jogando com os times da Inglaterra. Nossa, pessoal, pelo amor de Deus, essa diretoria do time do Santos, mas não vamos acabar com o domingo falando dessa diretoria, pelo amor de Deus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente faça seus comentários. Para você que não me conhece, meu nome é Vargas Joaquim e até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal!